comece a conversa, eu gostaria de iniciar agradecendo ao João e toda a equipe por ter organizado e trazido para Ponta Grossa o TED, o EPG, e que eu fico muito feliz de poder estar aqui dialogando com vocês um pouco das minhas pesquisas. Então, parabéns para você e toda a equipe. Para que a gente comece a conversa, eu gostaria de pedir que todos vocês se levantem, por favor. Aí, conforme eu for dizendo algumas frases e que vocês tenham passado pela experiência, por favor, fiquem em pé. Aqueles que não passaram por essa experiência, por favor, se sentem. Quantos de vocês já tiveram professoras ou professores negros na educação infantil? Quantos de vocês já tiveram ou foram atendidos por médicos ou médicas negras? Quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler livros de literatura infantil que os protagonistas ou as protagonistas fossem negros ou negras? Quantos de vocês tiveram a oportunidade de brincar com bonecas e bonecos negros? As pessoas que estão de pé, por favor, eu gostaria que vocês olhassem ao redor. Então, essa experiência que eu fiz com vocês, os demais podem sentar, muito obrigada. Essa experiência que eu fiz com vocês demonstra um pouco da invisibilidade do corpo negro. Eu sou professora na UEPG de prática de ensino de língua inglesa e formadora de professores. E escolhi trabalhar com temas como raça, identidades sociais de raça, letramento racial crítico e antirracismo. Então, essas têm sido as pesquisas que eu tenho feito na UEPG. Eu gosto muito de uma autora estadunidense, negra e feminista, que ela diz o seguinte, que racismo, sexismo e elitismo modelam a estrutura de sala de aula, criando a realidade viva de quem está dentro e fora de sala de aula. E com isso, nós podemos pensar, por exemplo, com relação nos momentos que nós circulamos nos ambientes educacionais, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, nós temos cartazes colados por todos esses locais. Será que nós passamos e pensamos quais são as identidades sociais que estão nesses cartazes? Aí nós temos também as bibliotecas, dentro das universidades, dentro das escolas. Dentro dessas bibliotecas, nós temos livros. E quantos desses livros, nós temos livros de literatura que os protagonistas são negros ou negras? Quantos desses livros são escritos por autores negros ou autoras negras? Aí nós podemos pensar também com um outro artefato cultural, que é a questão do livro didático, que todos nós que estamos aqui tivemos a experiência de uma forma ou de outra de ter tido contato com o livro didático, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio e mesmo no ensino universitário. E dentro desses livros didáticos, como é que há a representação? Nós somos, no Brasil, hoje, de acordo com o IBGE, 50% de pretos e pardos. Ou seja, nós negros no Brasil somos maioria. E agora, eu gostaria de mostrar uma tabela para vocês. Essa tabela faz parte das pesquisas que eu desenvolvo aqui na UEPG. Eu tenho interesse de entender um pouco como é que se dá a representação das pessoas, das identidades sociais dentro dos livros didáticos. E eu separei em dois grupos, como vocês podem perceber na tabela. Homens brancos e mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E o que me interessa dentro das pesquisas que eu e as minhas orientandas desenvolvemos, essa tabela é resultado de mais ou menos
8 coleções de livros didáticos, que não só eu, mas também as minhas orientandas analisaram. E nós resolvemos separar em 3 categorias. As categorias são atividades profissionais e intelectualizadas, e atividades em família e atividades de lazer. Então, como vocês podem perceber, atividades profissionais e atividades intelectualizadas exercidas por homens brancos e mulheres brancas, dentro dos materiais didáticos que nós analisamos, são 81%. E, dentro desses mesmos materiais, as pessoas pretas e pardas, que são os negros do contexto brasileiro, são 18%. No entanto, quando a gente resolve abrir um pouco esses dados e essas imagens e as fotografias que estão dentro dos livros didáticos para entender, quando nós observamos essas atividades intelectualizadas, as pessoas brancas, elas exercem atividades intelectualizadas que estão mais voltadas a questões de poder. Então, onde nós percebemos que há mais médicos, dentistas e engenheiros, são as pessoas brancas. E nas atividades intelectualizadas de menor poder estão as pessoas negras. Quando nós vamos para as atividades em família, o núcleo familiar, que acaba sendo 69% para pessoas brancas e 30% para pessoas negras, isso é claro que dá a questão da visibilidade de onde é que aparece mais a pessoa branca sendo representada dentro do livro didático. E no contexto familiar, isso manda mensagem para as crianças, para os adolescentes e mesmo para os adultos. Que grupo as pessoas gostariam de pertencer? Onde há uma maior visibilidade. Aí nós vamos para as atividades de lazer. Nas atividades de lazer, homens brancos e mulheres brancas exercem 72% das atividades dentro desses livros didáticos analisados. E homens negros e mulheres negras, 22%. Aí quando nós abrimos os dados para perceber que atividades de lazer são essas, as atividades como, por exemplo, viagens para fora do Brasil, atividades com relação a esportes, os esportes que têm mais poder econômico, são exercidos por pessoas brancas. E as atividades de lazer com menor poder econômico dentro dos materiais didáticos são exercidos por pessoas negras. Então, quando a gente fala de identidades sociais de raça, nós não estamos falando somente das pessoas negras. Todos nós somos racializados, sejamos nós brancos ou negros da sociedade brasileira. Aí nós temos que entender o quanto de visibilidade a identidade racial branca tem dentro dos materiais didáticos e quais os impactos que isso dá tanto para crianças, adolescentes e adultos. E quando nós pensamos nessas atividades e que elas têm um poder de visibilidade, qual dos grupos as pessoas que estão menos visíveis gostariam de fazer parte? Isso empodera os grupos que já são empoderados, que são as identidades sociais brancas, e desempodera os grupos que já são menos visibilizados. Aí, eu gostaria de que vocês olhassem essa imagem. Essa imagem, eu tive a oportunidade de ver, que é um corpo humano negro. Eu tive a oportunidade de ver uma viagem de pesquisa que nós fizemos para Camarões. Eu e mais um grupo de professores de outras 3 universidades. Quando eu ouvi essa imagem, eu fiquei impactada. Impactada de várias formas. Quando eu visitei Camarões, eu tinha 49 anos. Eu antes de ter 49 anos, eu nunca tive a oportunidade de ver uma imagem como essa. Uma imagem como essa representada no momento de estudar biologia, estudar ciências, ou dentro de todos os livros didáticos que eu tive a possibilidade de ter. Então aqui é mais uma amostra da questão da invisibilidade do corpo negro na nossa sociedade. E no lugar que eu atuo, eu sempre gosto de pensar que ações, então, eu posso fazer para
achar possibilidades das pesquisas que eu desenvolvo. E entre elas, eu trabalho com narrativas. E narrativas que, para saber como é que as pessoas se deram conta de que o racismo existe. E nas narrativas as pessoas trazem várias experiências de como é que elas se deram conta de que o racismo existe. Mas uma delas, que aparece com muita frequência, é as pessoas trazendo de que quando elas eram pequenas, elas nunca tinham tido ou nunca tiveram uma boneca negra ou um boneco negro para poder brincar. E nas narrativas que eu observei dessas professoras, uma professora trouxe a seguinte narrativa, dizendo que ela desde pequena sempre ganhou muitas bonecas, mas somente bonecas loiras, de olhos azuis, e ela, quando ela cresceu, ela tinha certeza absoluta que ela ia se parecer com aquela boneca, porque era aquela imagem que ela queria parecer. E já uma outra narrativa diz o seguinte, essa professora ela foi fazer parte de uma festa de uma criança, e a criança ganhou uma boneca, e ganhou uma boneca negra. No entanto, quando ela pegou a boneca negra, ela disse que ela não queria aquela boneca negra. Ela não queria aquela boneca negra porque ela tinha medo da boneca. E daí a gente pensa, que construções e que experiências aquela criança que ganhou aquela boneca negra, mas não quis brincar com aquela boneca negra, que experiências essa criança passou para que ela não quisesse fazer com que aquela boneca negra fosse com ela para a casa dela, para que ela pudesse brincar. E pensando nas ações que eu comentei, que eu geralmente penso, que ações que eu posso fazer, eu há 2 anos atrás, eu lancei um livro que se chama As Bonecas Negras de Lá. E nesse livro, que é um livro de literatura infantil, eu trago para as crianças várias bonecas dentro dos livros. Crianças negras, crianças não negras dentro do próprio livro, para que as crianças tenham orgulho de pertencimento, para que elas tenham uma autoestima elevada. E isso não é só para a criança negra, é para a criança negra e também para a criança branca. Para que elas aprendam a viver com a diversidade. E a diversidade é bonita, a diversidade é ótima. Nós moramos em um país que 7% dos modelos de bonecas que são produzidos no Brasil são negras. Somente 7%. Como é que a gente justifica que somente 7% das bonecas que são produzidas no Brasil são negras, considerando que nós, negros, pretos e pardos, de acordo com o IBGE, somos 54% da população brasileira. Então, aí mais um exemplo da questão da invisibilidade do corpo negro. E pensando um pouco na questão de ações, e que tipo de ações, então, todos nós, podemos fazer para que a gente tenha, de fato, um país mais justo, mais igualitário, mais equitativo, mais inclusivo, de fato, né? Por exemplo, dando bonecas e bonecos negros para as crianças, né? Então essa é uma questão que colabora tanto para a autoestima da criança negra, quanto para a questão do querer estar como diverso para as crianças brancas. Outras questões que podemos pensar é na questão dos livros didáticos. Todos nós, aqui que estamos nessa sala, ou temos sobrinhos, filhos, netos, temos alguma criança que está em contato com o livro didático, e muitos de nós temos contato com os livros didáticos. Então, o que a gente pode fazer? Exigir, de fato, através das pessoas que adquirem esses materiais, que esses materiais tenham mais diversidade, que a gente possa ver as pessoas representadas de forma mais equitativa. E além de equitativa, que as pessoas negras estejam dentro desse material de forma que elas sejam protagonistas. E pensando também nas questões de bibliotecas, livrarias, no sentido de, cada vez que se vai buscar comprar, solicitar, sugerir para que as pessoas também tenham à disposição, dentro das bibliotecas das livrarias, autores negros, autoras negras, e que os livros tenham uma diversidade.
E isso tudo pensando na questão de que nós, negros e brancos na sociedade brasileira, somos parte do patrimônio cultural. Todos nós adoramos o Brasil, gostamos muito do Brasil, né? Então, todos nós temos que estar visíveis e não invisíveis, para que a população toda possa saber como se relacionar com todas as pessoas da sociedade. E uma das questões que eu gosto sempre de pensar, e que eu trouxe no momento que eu falei, entre os títulos das pesquisas que eu desenvolvo, eu trabalho muito com a nomenclatura de letramento racial crítico. Então, isso tudo que eu acabei de fazer e de falar, foi pensando um pouco nessa questão de letrar, né? Saber, escutar, entender sobre a questão de falar sobre as experiências de raça, racismo na nossa sociedade. E pensando nessa questão de raça, racismo na sociedade, como é que nós podemos pensar para uma sociedade mais justa, mais igualitária e com mais equidade nas nossas relações sociais, em todos os ambientes sociais que nós vamos, aqui na universidade, através dos livros que nós vemos, através da forma que nós educamos os nossos filhos e as nossas filhas. Dentro das pesquisas que eu tenho desenvolvido, que eu tenho trabalhado, no momento que você aborda sobre essa questão de letramento racial crítico, você traz essas possibilidades de reflexões, há uma questão de, poxa, eu não tinha pensado nessa questão antes. Naquele exemplo do corpo humano que eu trouxe para vocês antes, quantos de vocês já tinham visto nos livros didáticos ou em cartazes um corpo humano igual aquele que eu mostrei para vocês? Então, vários de vocês talvez tenham ficado impactados e impactadas como eu fiquei. Né? E eu gostaria de finalizar a minha fala trazendo essa reflexão. Né? Que nós tenhamos, de fato, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, mais humana, mais inclusiva. Muito obrigada.